Acho que agora vai para a parte 2, né? Acho que iniciamos aqui, não sei se tinha uma parte 2 aqui, tá bom? O processo, o crime prescrito, tá? O crime prescrito, ele gera um processo nulo também, tá? A prisão, a investigação, o processo, ele é tudo contaminado, né? Não pode, porque se o Estado ele tem um período um prazo prescricional de pretensão punitiva, ou seja, ele tem um prazo para te processar e te punir. Se ele não fizer isso nesse prazo, ele não pode mais, tá? E se a prisão, no caso, o inquérito ou a ação penal decorrente de um crime prescrito, essa prisão, essa ofensa à liberdade de locomoção, ela é indevida. Tem casos, né, muitas vezes, o estagiário, nada contra o estagiário, mas muitas vezes o estagiário tem uma certa dificuldade quando ele vai analisar um inquérito policial e fazer a denúncia criminal em olhar o prazo de prescrição. E a pessoa que faz a revisão daquela denúncia do estagiário também, às vezes esquece de olhar o prazo de prescrição, porque as pessoas erram, errar é normal, né? Todo mundo erra, tá? E não contabiliza o prazo de prescrição. E quando vê, oferece uma denúncia contra o investigado por um crime que está prescrito. Essa denúncia ela é assinada, ela é aceita, ela vai para o Poder Judiciário, e no Poder Judiciário também não é analisado corretamente esse prazo prescricional e o cara vai ser processado por um crime que já prescreveu. E daí quando cai na mão do advogado, o advogado diz, não, mas para um pouquinho, isso aqui está prescrito. Como é que vai me processar o meu cliente por um crime que já decorreu o prazo prescricional? Cabe aí então um habeas corpus, né, para trancar imediatamente a ação penal. O pedido vai ser a imediato trancamento, extinção daquela ação penal pela prescrição. Maravilha? Competência. Espécies de habeas corpus. Espécies de habeas corpus. Tem 3 espécies basicamente de habeas corpus, né? O preventivo. Qual é o preventivo? É quando está existe ameaça de ocorrer a indevida ofensa à liberdade de locomoção, tá? Você não está preso, mas se tudo continuar a andar como está diante daquela ilegalidade, você será indevidamente preso. Foi alguns exemplos que eu passei aqui agora. Então, habeas corpus preventivo. O habeas corpus preventivo vem o famoso salvo-conduto que a gente fala aí, as pessoas, né, que tem relacionamento, dizem, eu vou conseguir hoje um salvo-conduto para tomar um chopp, né, com a galera. Vai lá, fala com o cônjuge, com a cônjuga, né, pedindo lá um salvo-conduto. Isso, salvo-conduto nada mais é do que um habeas corpus preventivo, tá? HC preventivo. O juiz vai te dar um salvo-conduto, ou seja, para que você ande por aí a salvo de prisão, salvo-conduto. Vai impetar o habeas corpus dizendo, ainda não ocorreu ameaça, não ocorreu a lesão à liberdade de locomoção, mas está na iminência de ocorrer por causa disso, e se assim continuar, você preso. Tá? Então, excelência, eu quero que seja expedido aqui um salvo-conduto para que eu possa permanecer nas ruas livre sem ser preso. Bom? Repressivo ou liberatório. O repressivo ou liberatório, não, aqui a pessoa já está presa. Aqui a ofensa à liberdade de locomoção já ocorreu, já está ocorrendo, a pessoa está presa, aí precisa sair. E daí o que ela vai pedir? Conceda a ordem de habeas corpus para liberar imediatamente a pessoa, né, da ofensa, para retirar imediatamente a ofensa que recai sobre a liberdade de locomoção da pessoa. E ainda temos hoje, né, isso aqui já é novidade, não tem previsão legal, não está na Constituição, não está no Código de Processo Penal, lá nos artigos 648 que eu falei, o habeas corpus coletivo. O que é o habeas corpus coletivo? Ora, teve algumas hipóteses, a exemplo, no ano passado, das detentas com filhos, né, nos presídios, detentas provisórias que tinham filho nos presídios, e os filhos estavam presos com elas. Ou então elas tinham filhos que dependiam delas fora do presídio, tá? E teve um habeas corpus coletivo que foi concedido pelo Supremo Tribunal Federal, tá? Acho que pelo STJ também, para o quê? Mandando liberar todas as mulheres que tivessem na mesma situação, prisão preventiva, com filhos menores ou de 12 anos que dependessem delas, tá? Então foi um habeas corpus concedido de forma geral, sem saber quem era e especificamente os pacientes, determinou todas que se enquadrarem nessa situação estão liberadas para sair, tá? Mas por que isso pode?
tem um princípio na Constituição que fala o seguinte, olha lá, artigo 5º, inciso 45, XLV. Nenhuma pena passará da pessoa do condenado, podendo a obrigação de reparar o dano e a decretação do perdimento de bens ser, nos termos da lei, estendida aos sucessores e contra eles executadas até os limites da herança. Ou seja, princípio da intranscendência da pena. A pena não pode, se você cometer o crime, quem paga pelo crime, a pena criminal é você. Se você tiver que levar o seu filho junto para o presídio, está extrapolando a sua pena, quem está cumprindo vai ser o seu filho. Os descendentes, os parentes, eles respondem o quê? Se o pai comete um crime, os filhos podem pagar pelo aquele crime em dinheiro, né, indenização, nos limites que eles receberem da herança do pai. Agora, a questão criminal não atinge os filhos. Tá? Então, em razão do princípio da intranscendência da pena, foi um dos fundamentos do habeas corpus coletivo que mandou liberar as mães, né, detentas, porque estava transmitindo a pena para os filhos. Tá? Competência para julgamento. O que eu quero falar aqui de competência para julgamento? Quando eu falo de competência para julgamento, o que é isso? O que é competência? Competência é o limite da jurisdição. É o limite que cada autoridade judicial tem para dizer o direito. Jurisdição é o poder, dever de dizer o direito. Isso é jurisdição. Quem tem jurisdição? O juízo. O juiz tem jurisdição. Tá? Só que o juiz ele não sai por aí dizendo o direito em qualquer lugar. Ele tem um lugarzinho dele que ele diz o direito, que é a competência dele. Cada juiz tem a sua competência. O juiz de Tubarão, ele diz o direito em Tubarão, a competência dele é dizer o direito aqui em Tubarão, ou seja, prestar a jurisdição em Tubarão. Ele tem o dever, o direito e o dever de prestar a jurisdição, dizer o direito dentro de Tubarão. Isso é a competência do juiz. O Supremo Tribunal Federal ele tem competência no país inteiro. Ele diz o direito no país inteiro. O Tribunal de Justiça de Santa Catarina ele diz o direito no estado de Santa Catarina. O juiz federal de certa região aqui em Tubarão ele diz o direito em algumas regiões aqui. Agora, onde que você vai levar esse habeas corpus? Eu quero saber. Isso que eu quero saber. A competência que eu quero falar é isso. Onde você vai impetrar o habeas corpus? Você como impetrante? Como paciente? Não. Mas como impetrante, né? Se for paciente também, infelizmente. Mas aonde que você vai levar? Você vai bater em qual porta? Qual judiciário? Porque tem diversos juízes na cidade. E tem juiz estadual, tem juiz federal. Para onde que vai isso? O juiz militar? Para onde que vai? Primeira coisa que você tem que saber é o seguinte. A autoridade que está promovendo a coação. A autoridade que promove a coação. Ela é uma autoridade federal ou ela é uma autoridade estadual? Quem está promovendo essa coação é, por exemplo, um delegado de polícia estadual? É um promotor estadual? É um delegado de polícia federal? É um procurador da República que vem a ser um promotor federal? É um juiz estadual? É um juiz federal? É um auditor da Receita Municipal? É um auditor da Receita Federal? É um desembargador do Tribunal de Justiça? Quem é a autoridade? Ela é uma autoridade federal ou estadual? A primeira coisa que tem que saber. Você vai ser o advogado, você vai ser o impetrante, você não. Quem é a autoridade? Qual é a autoridade? Ah não, aqui não é autoridade, aqui é uma clínica que não está deixando liberar. Ah, mas o juiz determinou que ele fique internado. É diferente. Mas a autoridade aqui no caso, eu acho que ela é uma autoridade estadual. Ah, então tu já sabe, então não é na federal. Então não é na Justiça Federal. Ah não, aqui é uma autoridade federal, é o delegado da Receita Federal que instaurou uma investigação por uma sonegação de imposto que a empresa nem é do cara. E ele está sendo investigado por conta disso. E ele nem é o empresário, ele não tem relação nenhuma com aquela empresa, e está lá o nome dele e está sendo investigado pela Receita Federal. Isso pode levar à prisão dele. Que é excluir ele dessa investigação. Onde que você vai, então, a competência? Primeira coisa, depende da autoridade. A autoridade é federal ou estadual? Se for federal, você sabe que o habeas corpus será impetrado na Justiça Federal. Né? Se for estadual, vai ser na Justiça Estadual. A autoridade está sendo promovida pelo delegado aqui da sua comarca, né? Da cidade que você mora.
Quem vai julgar esse caso, esse habeas corpus, você vai impetrar o habeas corpus contra o ato do delegado no juiz estadual. Porque o delegado de polícia estadual é uma autoridade estadual. Tá? E o seu ato vai ser julgado pelo juiz estadual da cidade dele. Tá bom? Outra pergunta que você vai ter que ver. A autoridade ou paciente tem foro por prerrogativa de função? O que é o foro por prerrogativa de função? Foro por prerrogativa de função, o famoso foro privilegiado. Tá? Nós aqui que somos técnicos, a gente não fala foro privilegiado, porque privilégio é da pessoa, reis, príncipes têm privilégio. Autoridades públicas têm prerrogativa de função, tem foro por prerrogativa, ou seja, tem algumas pessoas que não são julgadas no primeiro grau de jurisdição, né? Que são julgadas em segundo grau, são julgadas no STJ, no Supremo Tribunal Federal. Então você tem que ver quem é ali, a autoridade que está promovendo a coação ou o paciente que está sofrendo a coação, tá? Por exemplo, uma autoridade federal que tem foro. Imagine lá um habeas corpus, o presidente Bolsonaro quer impetrar um habeas corpus. Ele é um cara que tem prerrogativa de função, tudo é no STF. Ele vai impetrar lá direto no STF. Não importa quem esteja investigando ele, tá? Ele vai impetrar para trancar essa investigação, se for o caso de trancar, né, a investigação. Ele só não responde por atos estranhos ao exercício da função. Ele brigou com o vizinho, andando de jet ski, brigou com o cara lá na água. Isso aí tem alguma coisa com o cargo de presidente da República? Não, então ele não responde. Ele não responde por atos estranhos ao exercício da função durante o mandato, tá? Imagine lá então, ele brigou lá no jet ski, andando de jet ski ou de moto, se envolveu num acidente de trânsito, estava passeando de boa, e daí ele está sendo processado por causa disso. Pode? Não, ele não pode. Artigo 86 da Constituição fala o quê? Artigo 86 da Constituição. Artigo 86, parágrafo 4º. O presidente da República, na vigência do seu mandato, não pode ser responsabilizado por atos estranhos ao exercício da função. Imagine que ele venha a ser responsabilizado por um ato, está sendo processado por um ato que não tem nada a ver com a presidência. Uma questão pessoal dele, briga no condomínio dele. Né? E o cara começa a processar ele por injúria, difamação, não sei mais o que. Ele pode trancar essa ação penal. Ele vai levar aonde é o órgão competente para julgar esse habeas corpus que ele vai impetrar? Supremo Tribunal Federal. Por quê? Porque ele é um paciente, ele é o paciente e ele tem foro de função. Tá? Aqui já é um pouco mais difícil, porque a gente tem que analisar todas as pessoas. Por exemplo, se é um membro do Congresso Nacional, um deputado ou um senador. Eles sendo pacientes, é no Supremo Tribunal Federal que vai ter que impetrado esse habeas corpus também. Tá? O governador do estado vai impetrar onde? Se ele for estiver sofrendo ameaça na sua liberdade de locomoção, ele vai impetrar no STJ. Tá bom? Galera, tem mais um detalhezinho que eu vou pedir para vocês olharem, tá? Que é bem legal. Tá lá eu retirei lá do blog do Vladimir Aras. Alguns erros na impetração de habeas corpus. Por exemplo, assim, tem o caso do habeas xerox, né? A defesa, ela impetrou um habeas corpus para obter cópia gratuita do processo. É óbvio que não cabe uma coisa dessas, tá? Alguns erros crassos. Habeas corpus para entrar no presídio, para visita íntima. Habeas corpus para entrar no presídio. A cônjuge impetrou um habeas corpus que ela queria fazer visita íntima do marido e não estava deixando. Tá? Nesse caso foi deferido. Por quê? Porque eles disseram o seguinte, não, aqui vedar a entrada dela vai acarretar prejuízo na liberdade de locomoção dele. Então foi concedida a ordem de habeas corpus para permitir a entrada no presídio. Vocês vejam lá no blog do Vladimir Aras erros, né, na interpretação do habeas corpus. O habeas carro. O cara impetrou o habeas corpus para liberar o carro dele que estava preso. O carro dele estava com o documento atrasado. E daí o que acontece? Como o habeas corpus não precisa de advogado, não tem formalidade nenhuma, ele foi lá e meteu um habeas corpus pedindo a liberação do carro. É claro que não cabe habeas corpus para liberar o carro, porque o carro não tem direito de locomoção. O carro é o meio de locomoção. Habeas corpus vamos fazer bafômetro. O cara ia sair num dia, né, malandramente, ele ia sair, sabia que ia tomar uns tragos, e disse assim, ninguém pode me obrigar a fazer prova contra mim mesmo, né? Tem princípio constitucional, né? Que diz que... Cadê o princípio?
Cadê? Quinto 68. O preso será informado de seus direitos, entre os quais de permanecer calado. O preso tem direito de ficar calado, ele não precisa fazer prova contra si mesmo, né? É o princípio do... ninguém vai ser obrigado, né, a produzir prova contra si mesmo. Se você fazer bafômetro, é você produzir prova contra si mesmo. Não quer fazer bafômetro, não faz, mas vai ter infração administrativa, tá? O cara impetrou habeas corpus, o quê? Porque se ele caísse numa blitz pedindo um salvo-conduto, que ele caísse numa blitz, ele não seria obrigado a fazer o bafômetro. Óbvio que não rolou, né? Teve outro também, teve um outro habeas corpus aqui que eu achei, o habeas inscriptionis. Esse aqui é campeão de todos. O cara impetrou habeas corpus para obter a carteira da OAB. Ele não estava conseguindo passar na ordem e ele então impetrou habeas corpus para quê? Para que ele não precisasse fazer a prova da ordem, porque estavam restringindo a liberdade profissional dele, né? E ele intitulou como habeas inscriptionis, tá? Isso foi... ainda o Poder Judiciário julgou e indeferiu, né? Então vocês vejam lá essa matéria que eu falei do blog do Vladimir Arias, do erros na interpretação do habeas corpus. Outra coisa, ali, deem uma olhada, por favor, no habeas corpus coletivo, né? Habeas corpus coletivo 14.3641 do Supremo Tribunal Federal, para vocês entenderem ali o que eu falei um pouquinho de habeas corpus coletivo. Galera, é nóis, aquele abraço, fui, acabou por hoje.